Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Vamos ver se a Sal entra aqui e pede para participar da live. Hoje o tema é bem bacana, uma história bonita de empreendedorismo, de barreiras, de vitória sobre preconceito. Vou falar já já, vou esperar ela entrar para falar. Vamos ver. Sal, se você estiver por aí, pede para participar. Deixa eu ver aqui. Não, esse não. Vamos lá. Agora sim, agora ela pediu. Conectando. Oiê! Oi, como Tudo é que você tá? bem, você? Ai, que bom. Tô bem, tô bem, Tá me ouvindo tô bem. legal? Estou. Então tá O bom. áudio tá bom também para você? Tá ótimo. Obrigadíssimo por ter topado o bate-papo. A gente tem feito aí ao longo dessa quarentena, nos últimos 3 meses, conversas, bate-papos dos mais variados, ou ligados a questões técnicas da inclusão de pessoas com deficiência, ou não, temas ligados a pessoas que têm histórias bacanas para contar, normalmente de superação e que deixam um legado positivo, né? E quando a gente se conheceu, só para a turma que está nos acompanhando saber, há um ano e pouco atrás, foi um evento chamado Stream, onde os dois palestraram, mas você palestrou no IG Talks, né? Ignition Talks, que era bem no primeiro dia, e eu lembro que devia ter umas 300 pessoas, você contou a tua história, e aí no final você foi a última de 10 palestras rápidas, assim, todo mundo terminou aplaudindo de pé, eu inclusive. Então eu falei, pô, vamos bater um papinho, porque a história é muito legal, e aí eu acho que também é oportuno pela situação que a gente está vivendo. Então, muito obrigado e bem-vinda. Eu que agradeço pelo convite, Henri. Estou pronta para compartilhar minha história com você e um pouco mais, né? Vamos trocar e vamos construir aqui no coletivo. Muito bem. Ô, Sal, eu queria primeiro te pedir, eu estou fixando aqui o comentário com o tema da live para a galera saber, mas eu queria te pedir para contar um pouco da tua história de vida mesmo, tua família, onde você nasceu, como é que foi a tua educação, porque aí cronologicamente a gente chega no que você faz hoje, mas um pouco da tua história, por favor. Tá, não sei se dá para perceber, mas eu sou de Salvador. Tem esse sotaque de leve. Soteropolitana. Sou soteropolitana e eu digo que eu vim de um berço ancestral, né? Porque o meu próprio nome ele já tem todo um fundamento da etnia Yorubá, que é Uhum. a junção de senhora do destino, Buana, com babá, que é a pessoa que nasce na quinta-feira. Então, a senhora que nasceu na quinta-feira. Só que como a minha madrinha ela se chama Sandra e trocou o B pelo S para dar uma puxada, virou Sawane para aliviar. Sawana era muito forte. Tá Essa bom. mesma tia, ela, ela é, ela é Yaquequerê, né, que é o segundo cargo, a vice-presidente em um tradicional terreiro de candomblé, que é patrimônio do IFAM, inclusive, tem patrimônio nacional cultural. É uma casa da família lá em Salvador. Que legal. E ela também foi priora da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que foi a primeira igreja a permitir a entrada de pessoas negras, a primeira irmandade de homens negros aqui no Brasil, lá no Uhum. Pelourinho, que ainda mantém uma missa às terças-feiras com culto afro. Que Você legal. chega lá quinta-feira, é uma missa que tem atabaque, que tem cânticos diferentes de uma missa tradicional. Perfeito.
Eu cresci também com a minha avó, que costumava falar Yorubá em casa para muitas palavras. Muitas coisas. Ela não referia água como água, farinha como farinha, ela usava palavras em Yorubá. Então, eu nasci desse berço ancestral. Tá bom. Entendo como berço de tudo aí, a minha mãe, uma mulher incrível, militante no movimento negro, investigadora da Polícia Civil. Uau! E cheia de referências e histórias para poder contar. Perfeito. Ela não só era policial, mas ela, à noite, dava aula de português em um supletivo de um tradicional colégio em Salvador. E ela trabalhava já com a autoestima, na década de 90, trabalhava com a autoestima das alunas, né? Estudantes de supletivo, no noturno, na maioria empregadas domésticas negras. Então, ela já fazia trabalhos de autoestima na década de 90 com essas mulheres. Inclusive, ela implantou o Dia da Consciência Negra na escola. E a escola assumiu isso de fazer também no turno matutino e no turno vespertino. Que legal. Eu nasci disso, gente. Eu gosto. Eu estudei nesse colégio. Tá né? bom. Como filha de funcionária, Tá bom. eu tive direito à bolsa. E é um colégio de onde saíram ícones, como Hélio Menezes, Larissa Luz, que estudou na mesma época que eu. A mãe dela foi minha professora de português. E nesse colégio, tive um desenvolvimento intelectual que eu agradeço muito, porque eu acho que não seria uma coisa tão fácil se fosse em uma escola pública. Porque existe, né, um estímulo de uma maneira diferenciada. E eu, além dessas referências femininas, tinha referências masculinas também. Então, o meu tio, ele, como engenheiro civil, e um outro, eletricista, sempre focados nas áreas de exatas. Perfeito. E aí, então faziam sabatina, minha gente. Eu tinha 8 anos fazendo sabatina de matemática. Você acredita nisso? Você está preparando o terreno para chegar na formação de estatística, é ou não é? Exatamente. Foi de aí que eu vi. Então, daí que me estudei no Colégio Antônio Vieira. Tá bom, Antônio Vieira. Colégio Antônio Vieira, que é bem conhecido aqui, o pessoal de São Paulo costuma associar o Colégio São Luís. Tá bom. E aí, eu então, tive sempre destaque na área de exatas no colégio. E quando eu concluí, com 17 anos, falei, eu vou fazer engenharia mecatrônica, quero fazer robótica. É isso aí. Um dos meus tios, minha avó teve 9 filhos e 2 adotados. 2 ela pegou para criar, porque sofriam maus tratos em famílias vizinhas, então ela pegou. E um desses entrou num grupo de dança. Esse grupo ele viajou para a Alemanha. Na Alemanha mesmo ele ficou, montou uma escola de dança, que é bem conhecida lá em Munique. E ele falou, você quer fazer robótica? Robótica é boa aqui na Alemanha. Então você vai fazer aí, mas você vai estudar alemão também, para quando você se formar, você vir morar. Vir para cá. Que legal. Então, eu estudei alemão antes de estudar inglês. Uau! Eu fazia alemão durante a graduação. Eu fiz vestibular para mecatrônica. Tá bom. Foi em 2003, tempinho, né? Fiz vestibular para mecatrônica, mas era numa universidade privada. Então, na Universidade Federal não tinha mecatrônica ainda, mas existia a esperança por já estar em fase de implantação do mestrado em mecatrônica. Tá bom. Então, eu faço estatística, quando surgir mecatrônica, eu mudo. Tá bom. Não rolou, né? Não rolou a mudança, não rolou a mecatrônica, não entrou, não teve nada disso, foi propaganda enganosa. Só para esclarecer, você fez estatística na Universidade Federal da Bahia. Exatamente. Perfeito. Entrei em 2004, né? Tá Logo bom. quando eu concluí o ensino médio, eu já fui direto para a faculdade. Perfeito. Fiz estatística, e aí durante a faculdade, super CDF, aquela aluna super disciplinada. Uma professora chegou, gente, olha, passei as férias na Disney, tinha um monte de brasileiro trabalhando lá. Por que vocês não vão? Vocês precisam por causa do inglês. E o inglês é importante, né, para o mestrado. Eu queria fazer mestrado em estatística aplicada à economia. Então já estava toda definida, já era mecatrônica mesmo. Falei assim, eu vou trabalhar na Disney. Vou para ti, né?
Só que o meu curso não era associado a turismo e hospitalidade. E ainda assim, eu falei, não, mas eu tenho que ir para os Estados Unidos, eu preciso do inglês, eu vou entrar no Uhum, mestrado. uhum, Fiquei todas as agências de intercâmbio da Bahia, de verdade, sem exagero, eu fui. tá E bom. eu escrevi no Work and Travel, que era um programa de trabalho nas férias da faculdade. E aí é que começa um pouco mais a minha relação com o mundo e com a cultura negra. Por quê? Porque eu, morando em Salvador, poxa, para participar das feiras de contratação, eu deveria estar em São Paulo. Tinha que Poxa, viajar. passar de Salvador para São Paulo assim, já ia gastar com intercâmbio, não é fácil. Não Uhum. vou. Então, eu recebi uma lista de empregadores que fariam entrevista por Skype. E eu deveria escolher 3 por ordem de prioridade. Acabou que eu fui trabalhar em uma multinacional do ramo alimentício. Qual será? Será que ela é maior do ramo de sanduíches? Não. Será que o povo sabe, gente? Então, eu fui trabalhar no McDonald's. Mas o mais curioso é que eu não escolhi o McDonald's. Eu escolhi o lugar onde estava o McDonald's. Eu fui para Louisiana, que é um estado de forte... Cortou, desculpa. Louisiana, qual Fui para cidade? Louisiana. Eu fui para Lafayette, que fica a 2 horas de Nova Orleans. Perfeito. Quer dizer que E não só uma região, assim, é um estado que tem uma ascendência negra forte, né? Ou não? fortíssima, Uhum, fortíssima, não me arrependo. Ai, foi uma imersão onde uhum, eu pude, ter a minha primeira experiência internacional sem um choque tão grande, porque eu não era um corpo estranho. Pelo perfeito, menos aparentemente, né? Quando perfeito. falava com um sotaque diferente, as pessoas percebiam. E é aí que começou essa troca. Tá. Porque assim, você é do Brasil? Não. Mas como assim você é do Brasil? Né? Não tem pessoas assim como você no Brasil. Eu não Sim. sabia disso. E aí começou a troca. Mas eu percebi muita semelhança em termos de Uhum, comida, o gambo, me lembrando da moqueca, uhum, o fortalecimento da cultura negra lá entre as pessoas. Mas o que chamou muito a minha atenção, para uhum. além desse contexto de Louisiana, foi que no meu programa lá de trainee no McDonald's, uma semana depois da minha chegada, veio uma turma de 6 pessoas de Gana. Uau! Então, éramos eu, a única brasileira, 2 colombianas e 6 estudantes de Gana naquele programa de trainee. E aí foi um contato com a cultura africana de cara, assim, da Dentro de minha... uma multinacional americana. Exatamente. Em que E a área gente você virou. trabalhou lá? Bom, eu trabalhei em todas as áreas. Mais corporativo ou Eu, loja? os dois. Os Então, a dois. gente trabalhava tanto na parte de gestão de equipe, quanto na parte de atendimento, na parte de estoque, trabalhou em Tudo. tudo. Você já falava inglês Foram nessa 4 época? meses. Um pouquinho? Não, olha só. Eu achava que falava. Sei. Naquela época, eu achava que meu inglês estava uma maravilha. Eu estudei, eu fiz o curso de extensão na Federal, peguei disciplinas optativas, inclusive, mas eu tive um choque. Tanto que Sim. eu me fechei e as pessoas achavam que eu era muda. Meus colegas de trabalho achavam que eu não falava. Tá bom. Mas eu fui soltando. Então, eu cheguei de uma forma e saí de lá, obviamente, 4 meses também, né? Saí de lá de outra forma. Tá. E aí eu tive a dificuldade de repatriação. Eu voltei, terminou o intercâmbio, eu voltei para o Brasil e não consegui entrar no ritmo. Porque Jura? lá a gente via o valor dos impostos, eu tinha os horários de transporte público, apesar de já ter carro aqui no Brasil, mas era uma liberdade, era tudo tão diferente. Meu dinheiro Uhum. no McDonald's era maior do que o salário mínimo no Brasil na É verdade. época. É verdade. Eu tava assim, gente, meu Deus, isso não é vida, eu não quero mais. E aí minha mãe não me aguentou mais chorando. Viu uma empresa de Santos selecionando pessoas para trabalhar em navio em Salvador. Então, nessa Cruzeiros seleção eu teria... internacionais. Exato. Falei, olha, Uhum. eu vou me inscrever. Uhum. Então, daí eu participei da seleção, fiz o treinamento em Santos e eu fui trabalhar na Companhia Costa. Então, peguei o navio lá em Milão, rodei muito aquela região do Mediterrâneo. Pelo Tá próprio bom. navio, eu conheci 11 países. Uau, que legal. E
Foi a experiência. Foi a experiência da minha vida. Obrigada, Suzana. Não posso deixar de comentar, porque é lindo, mas eu demorei 20 anos para me acostumar com ele. Aí agora eu falo assim, Eu também com o meu. E Sal, acho que você voltou. Tá tremendo aí para você, não? Eu vou tirar do Wi-Fi, vou botar nos dados. Espera aí. Eu acho acabei que fica melhor, né? Eu acabei de O fazer Wi-Fi isso. costuma fazer. Você tá me vendo bem? Pronto. Eu acho que vai funcionar melhor. Melhorou. Beleza. Aí Tá? você estava Então, no cruzeiro. Então você conheceu o mundo. Quanto tempo você ficou em cruzeiro? 9 meses. 9 meses meses. embarcada. Tá bom. Trabalhando todos os dias, né? A gente tinha horas de folga, Tá bom. mas foi a experiência da vida. Tá Assim, bom. foi a pivotada, né? Para entender o que eu queria da vida. Uhum. Nessa E época, no desculpa, Brasil, você tinha quantos anos? menino, eu acho que eu tinha 21. 21 anos. 21 anos, eu fiz 21 22 anos. no navio. Nossa, que jovem. Tá bom. E aí? Aí, eu retornando ao Brasil, eu falei, agora eu tenho que formar, né? Não dá mais para ficar nessa. Destrancou a E eu entrei, faculdade? tranquei. Aí eu falei, vou voltar. Minha mãe também já estava pedindo isso. E aí eu entrei na IESEC. Tá. Maior organização gerida por jovens do Sim. mundo, com a intenção de causar um impacto positivo Uhum. na sociedade. Uhum. Então, eu segui cursando estatística pela manhã e à tarde eu era voluntária e caí no departamento de intercâmbio da IESEC. Então, eu apresentava intercambistas brasileiros às empresas estrangeiras com base no nosso portal, que tinha as vagas para estágio, né? Porque tem o Perfeito. programa Uhum. voluntário e estágio. Trabalhava mais com essa área. E até que uma pessoa foi para intercâmbio e trabalhava na agência que tinha me mandado para os Estados Unidos, que é a STB. Tá bom. Então, eu fui indicada a ser estagiária na STB. Legal. E aí eu entrei na STB como estagiária, fui efetivada, gerente, depois eu fiquei com a direção comercial. Que legal. Tá Então, eu bom. fazia essa relação entre empresas, fazia palestras em universidades sobre vivência internacional e carreira, sempre criando esse approach mesmo entre um futuro intercambista e a empresa. Legal. Nesse meio tempo, gente, eu não quero tornar isso longo, mas tem alguns pontos que eu não posso deixar de falar, sabe? Vamos lá. Eu vou procurar ser breve, mas eu vou destacar alguns pontos. Minha mãe, com o projeto que ela tinha com as alunas dela, né, que durante a noite ela dava as aulas e no final de semana essas mulheres elas iam lá para casa. Tem uma área em cima enorme, né? A gente acabou até fazendo uma biblioteca comunitária e tudo. Continuar os projetos que minha mãe teve. Minha mãe saiu do Vieira. Tá bom. Quando eu tinha... Então ela continuou o projeto mesmo assim. As alunas seguiram. Até que um dia, falou assim, olha, Samuane, tem uma ONG dos Estados Unidos que está financiando projetos no Brasil, só que o site está em inglês. Você vai lá olhar? Vou sim. Entrei no site e vi jovens nos negócios piscando. Aí eu fui abrir, deixa eu ver o que é isso aqui. Abri, e aí eu falei, gente, estão selecionando 4 jovens da Bahia ao Rio de Janeiro para um programa de estágio em Washington. DC. Financiado pelo governo americano. Eu falei, eu vou? Eu vou para isso. E aí só que não tinha estatística na lista. Estatística não tinha nem no concurso de IBGE, né? Então, por que teria isso? Vai ter... É Africari, né? A ONG? Isso, a Africare. Africare. Gente, okay. o que mais me motivou aí, assim, a parte mais legal disso não era requisito. Eu associei estatística a todos os cursos que eles listaram, enviei o formulário, deu erro, refiz no e-mail, para enviar no e-mail de contatos. O e-mail voltou. Falei, se eles querem alguém da Bahia, certamente eles têm uma base de apoio aqui
descobri o endereço da Levantamos, ficava lá na Barra, imprimi e levei pessoalmente. Cheguei lá, a porta fechada, eu botei o envelope por debaixo da porta. Tá bom. Eu fui chamada, fui aprovada e viajei para Washington. Muito legal. Que legal. Nossa, eu acho que naquele momento eu já percebia. Eu quero, eu vou. Ninguém vai me dizer o não. Pelo menos o não vai ser porque eu não tentei. Não vai ser essa a razão. E aí eu fui trabalhar lá na Africare, que é a maior ONG de fomento e desenvolvimento de países africanos da América do Norte. Que legal, que legal. Só que de segunda a quinta a gente trabalhava com roupa extremamente formal, não podia mostrar os ombros, era super formal mesmo. Sexta-feira eu podia ir mais livre. Sexta-feira, na minha primeira sexta-feira foi que eu vi que aquilo era um Global Village. Porque eu tinha colegas de todo o continente africano que eu não conseguia ver de terno de segunda a quinta. Perfeito. Mais uma vez, imersão no continente africano. Eu acabei não mencionando. No navio eu fui para o continente africano, né? A gente foi para Cabo Verde e Tunísia. Ah, legal. Ali para cima. E já foi aquele primeiro contato. Tá. E sim, então eu fui liberada da STB para poder participar desse intercâmbio. Tá bom. E aí voltando, segui lá na STB. Em 2012, eu fui para Rússia, trabalhar para uma conferência da IESEC. Tá bom. E aí, Macário trabalhou comigo no navio. E aí, eu fiquei 2 meses em Moscou. E aí, a minha relação com o mundo já começou a ficar mais estreita. Tá bom. Né? No sentido de perceber mais a minha identidade enquanto mulher negra mesmo naquele país, em todo o seu contexto histórico. Mas eu entendia que era a cultura daquele país. Então, eu tinha data para chegar, data para sair, tava tudo bem, sabe? Tá bom. Eu vou, é um grupo de gente de vários países, eu não vou perder essa experiência. Na pior das hipóteses, eu fico quieta. Eu lembro de uma amiga falando, você sabia que tem dia de bater em preto lá? Eu falei assim, se for um dia só, fico em casa assistindo televisão. Fico quieta. Aí no outro dia a gente não vai. Ô, Sal, e como é que nasceu a ideia da Go Diaspora? Que lembro que você contou, na verdade, você tentou 2 vezes, né? Acho que a primeira vez não deu certo, algo assim, não? A Go Diaspora, a Rússia me despertou muito nisso, sabe? Tá. Porque, primeiro, assim, é um corpo estranho. Então, assim, estar em um lugar onde as pessoas não sentavam do meu lado no metrô, onde as pessoas gargalhavam de mim na rua... Desculpa te interromper, que eu tô lendo os comentários. Chegou aqui a causadora da gente estar conversando, que é a Paula Pupi. Quero mandar um beijo para Paulinha, que eu sei que ela... Minha madrinha maravilhosa. Beijo, Paula. Minha também, madrinha e tipo segunda mãe. Beijo, Paulinha. Mas desculpa, vamos lá. A Rússia te despertou essa percepção mesmo, né? De existe um mundo aí, mas esse mundo tem diferentes culturas e em alguns lugares eu era um corpo totalmente estranho e em alguns outros não. Tá bom. Foi daí que eu pensei, gente, eu não quero ser um corpo totalmente estranho. Sabe? Tanto é que a Rússia eu viajei, eu fiquei 2 meses, voltei em setembro de 2012. Tá bom. Março de 2013 eu estava abrindo a agência. Tá bom. Então eu abri uma agência tradicional, porque eu conhecia tudo de intercâmbio, América do Norte. Uma agência tradicional de viagens ou já uma agência tradicional de intercâmbio? De intercâmbio. De intercâmbio, perfeito. Então foi a primeira versão da Go Diaspora, foi vou pegar toda a minha vivência, toda a minha experiência e vou abrir uma agência tradicional de intercâmbio que leva quem quiser para o mundo inteiro. Essa era a ideia. Exato. Perfeito. Exatamente. Eu só saí de Salvador porque eu não queria ser mais uma, já tinha muitas agências de intercâmbio lá, então eu mudei de cidade e abri a primeira da segunda maior cidade da Bahia. 700 mil habitantes, Feira de Santana. Feira de Santana, perfeito. Eu abri a agência lá. Então, no primeiro ano já foi meio difícil, claro, né? A gente começa a empreender achando que vai ganhar dinheiro no dia seguinte. Exatamente. Ninguém me disse que não era assim, mas eu aprendi na prática. E
Já no segundo ano, eu percebi esse incômodo novamente, no sentido de, Sawane, você precisa trabalhar com outras pessoas também, com um público parecido com você Uhum. também. Tá E bom. o público que viajava pela minha agência era muito semelhante ao público que viajava pelas outras empresas nas quais eu tinha passado, pelas quais eu tinha passado. Aí eu desenhei, então era Go Intercâmbio, eu desenhei um projeto chamado Go Diáspora. Tá Então era um bom. projeto da Go Intercâmbio. Através da Go Diáspora eu comecei a mandar estudantes para a África do Sul. Para fazer que tipo de intercâmbio? Cursos de idiomas e trabalho voluntário. Curso de inglês e trabalho voluntário. Para quais dos 54 países do continente africano? Naquela época ou Naquela hoje? não. Hoje, Não, hoje, naquela época. hoje se bobear, você manda igual o Elon Musk para a Lua. Eu estou falando naquela época. Naquela época eu só mandava para a África do Sul. Só para a África do Aí Sul, perfeito. eu comecei a fazer um mapeamento mais profundo de países do continente africano e região da diáspora. Então, eu comecei a ver que, em vez de estudar inglês só nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Irlanda, Austrália, dava para ser África do Sul, Trinidad e Tobago, espanhol, podia fugir da Espanha e para Cuba, ir para a Perfeito. República Dominicana, Colômbia, Tá bom. francês. Francês. Aí eu comecei a pesquisar mais sobre o francês. Então, para além de França e a província de Quebec no Canadá e Suíça, dava para a gente pensar um pouco em Costa do Marfim, Senegal. Perfeito. Só que como estatística, eu comecei a fazer o trabalho de pesquisa para ter dados. Eu queria entender mais Tá sobre bom. aqueles lugares para desmistificar esses países. Perfeito. Então, aí eu segui com a agência, mas eu tive um problema de saúde da minha mãe. E eu sou filha única. Essa rainha do mundo que pega a mala, como ela diz, bota uma pochete e vai embora. Uhum. Minha mãe sofreu, ela teve uma dissecção da aorta seguida de um AVC. E aí eu voltei para cuidar dela. Tá bom. Ativamente. Tá bom. E aí, nesse processo, eu era empreendedora, não era gestora. Perfeito. Então, eu tinha uma equipe em feira, mas eu era a pessoa que visitava a Universidade Estadual de Feira de Santana, que visitava as escolas de idiomas parceiras das escolas de ensino médio. Eu era a pessoa que fechava o processo da venda. E naquele momento, eu, focada em minha mãe, as coisas começaram a deixar de A acontecer. empresa não estava preparada para que você não tivesse efetivamente no dia a dia. Perfeito. Não estava. Aí, não rolou. Tá bom. Mas não estava rolando, o que foi que eu fiz? Falei, gente, eu nasci para trabalhar, eu estou em Salvador de novo, então vou abrir uma unidade também em Salvador. E vamos para cima da concorrência. Tipo isso. Também em Salvador, por quê? Porque eu não vou poder ficar dirigindo 110 quilômetros para chegar até feira e voltar. Sim. E ter que dar atenção à minha mãe, mas eu preciso trabalhar aqui também. Uhum. Então, eu aumentei os meus custos reduzindo as vendas. Tá bom. Né? Porque se... E aí, a coisa lá começou a apertar. Eu já tinha tido um espaço maravilhoso. Estava com um espaço enorme, lindo, chiquérrimo. Contratei design de interiores. Era uma coisa de gente que se respeita, sabe? Uau, claro. Uhum. Como tem que ser. Ué. Até que um dia a gente chegou, né, depois de um recesso de São João, e não encontrou nem a pia do banheiro. A agência tinha sido totalmente saqueada em feira. Jura? Total. Só não levaram um mapa que era preso na parede e o ar-condicionado. Mas o resto, as poltronas lindas, os computadores, tudo. Nossa. Um filtro que eu não gostava e até agradecer. Aquele filtro, então, pelo menos. Eu não vou mais olhar para ele. Uhum. Mas não ficou uma cadeira para poder atender cliente. Tá. Nada. E aí eu vi a necessidade de recomeçar. Tá bom. Então, esse foi meu primeiro... Esse foi assim, quebrei. Tá bom. Gente, que se... Quebrei. Aí eu contei com os parceiros. Então, uma escola de idioma parceira, que era a maior da cidade, cedeu uma sala para a gente poder atender os clientes enquanto não tinha de volta os móveis, não comprava novos móveis. Tá bom. A gente dessa escola, ótimo. E aí fui recomeçando com... Aí veio esse processo de minha mãe. Então, aí caiu tudo, aí fechou, ela piorou, né? Porque foram 7 internações, na verdade. Então, eu fiquei muito mais em Salvador do que em feira, recomeçando tudo.
Então, aí quando chegou no momento em Salvador, eu reduzi tudo em feira, então saiu de uma pessoa só para uma equipe, então éramos 12 pessoas, contando Salvador e Feira de Santana, né? Uhum, Então, estava, de certa forma, eu tinha um time, mas eu não delegava devidamente. Eu ainda era uhum, centralizadora sem perceber. tá bom. E aí eu comecei a reduzir. Então, a loja, eu reduzi a metade, que eram duas lojas juntas, eu Uhum, devolvi fiquei com uma, reduzi a equipe, até que eu fechei feira e segui com Salvador, e não Salvador. deu. Engravidei, não estava mais dando conta, falei, eu vou ter que fechar Salvador. Só que nesse tempo de entre fechar Salvador, Feira de Santana e Salvador, eu fiquei mais focada no projeto da Go Intercâmbio, no projeto Go Diáspora. Tá bom. Então, eu inscrevi esse projeto na segunda maior feira de turismo do continente africano, em 2014, e em 2015 eu passei a frequentar essa feira sempre como convidada. Tá A bom. organização gostou tanto da proposta Uhum. que assim, era hosted buyer, então passagem, hospedagem, tudo. Então, desde lá, desde 2015 até hoje, graças a Deus, não pago mais para viajar para o continente africano. E não é só através dessa feira. Tá bom. Mas aí pude ampliar o meu leque. Tá Então, eu bom. deixei de focar só na África do Sul e comecei a ter relacionamento com fornecedores, com proprietários de hotéis, com guias, De com donos de diversos países da África. diversos. Hoje eu Tá. atendo 45 países do continente quarenta e africano. cinco países. 45 Que países. loucura. Dos E, 54. Então, assim, dos, daqui a pouco a gente domina tá, tudo, tá. né? Eu lembro de você, citar uma questão de percepção, de falta de informação, melhor dizendo, de brasileiros em relação à África, né? Então, me corrija se eu estiver enganado, mas eu não sei se tem um ranking de insegurança, mas assim, existem países na África, sei lá, Egito, ou ainda países na Europa, que têm pior colocação no ranking de segurança do que países, sei lá, como Ruanda, que a galera fala, pô, Ruanda tenho medo, não queria. É isso mesmo, não? Exatamente. E, na verdade, você falou de um país que é o que mais chama a minha atenção, que é Ruanda. Por quê? Porque Ruanda sofreu aquele genocídio de Sim, 94, que deu perfeito. origem ao filme Hotel Ruanda, e aí as pessoas conhecem um pouco da história. Então, olhando da forma, dá a impressão de que é um país extremamente violento. Observando o ranking apresentado por diversas unidades, mas a gente olhando assim, o Fórum Mundial de Economia, Ruanda em 2017 foi o nono país mais seguro do mundo. Perfeito. Nono. Era mais seguro do que a Austrália, era mais seguro do que o Canadá. Jura? Além de ter a capital como uma das cidades mais limpas do mundo. É proibido entrar com sacola plástica no país, né? Tem Perfeito. toda uma infraestrutura que não Uhum. se era apresentada. Hoje, por exemplo, falando de coronavírus, o Ruanda está usando robô para poder atender, né? Jura? Está usando robôs, Uau. porque é robô que consegue fazer uma triagem muito mais seguro que o Uhum. Brasil. Uma triagem dos pacientes, consegue dar remédio, levar até refeições, permitindo uma menor exposição dos médicos a pacientes com o vírus, mas também que esses médicos e os demais profissionais de saúde possam atender um número maior de pacientes. Então, Ruanda está usando a tecnologia que a gente não tem ainda Não aqui. tem, não tem. Não, você vê como informação é tudo, né? Porque a gente vai falar disso já já, a gente sem informação estipula preconceitos, né? E aí vem o preconceito. E o teu trabalho é esse. Então, na verdade, quando alguém te procura, você acaba, além de atender, abrindo um leque de opções dentro do continente africano, baseado naquela necessidade inicial que o teu cliente apresenta. É mais ou menos isso. Exato. Eu comecei a Go Diáspora com o fato de me sentir incomodada como mulher negra que viajava sozinha, no sentido de ser exceção mesmo nessa posição de mulher negra viajar. Então, o meu foco foi bem para a população negra. Tá bom? Quando eu desisti de empreender, e aí surgiu um programa de aceleração em Salvador, né, da Vale Uhum. do eu resolvi inscrever o projeto como empresa. Então, inscrevi Go Diáspora. Tá E aí bom. ganhou uma repercussão tão grande. Enquanto projeto, gente, eu recebia clientes de diferentes etnias.
Então, hoje eu posso dizer que é 50-50, sabe? Jura? Que legal. E aí faz sentido a questão da identidade, porque a gente consegue trabalhar o perfil de cada pessoa, dando aí uma maior amostra da dimensão cultural, do portfólio cultural que existe no continente africano. Perfeito. Aí a gente consegue permitir que as pessoas viajem sem ter a sensação de exótica que somente é na Rússia, né? Sem uma rejeição por você ser diferente, ou de uma maneira que você se sinta parte integrante. Permite que qualquer pessoa ela se sinta acolhida, sem perder. Quer ir para praia? Tem praia para caramba. Quer ir para montanha? Quer Tem ver de tudo. animais? Perfeito. Que é uma mega metrópole, sabe? Quer discutir empreendedorismo? Tem tudo. Tem tudo. E aí justifica a identidade que é a marca da Água Diáspora. Eu falo dela, nossa, que coisa boa, viu? Eu gosto muito desse. Me fala uma coisa, do ponto de vista de custo, fazer um intercâmbio. Esquece essa pandemia e o dólar com isso aqui. Vamos voltar 3 meses atrás. Até 3 meses atrás, via de regra, do ponto de vista de custo, ir para a África também é uma vantagem, não? Fazer intercâmbio? Comparativamente total. É uma grande vantagem. Primeiro, por causa da desvalorização das moedas. Tá bom. Mas isso não quer dizer nada, né? Beleza, eu tenho R$1, eu comprava... Hoje eu compro 3,30 do Rand, que é a moeda da África do Sul. Mas eu preciso entender o custo de vida. Sim, eu consigo com R$1 comprar o quê lá? Então, mas com base nisso, fazendo estudos de custo de vida... De equiparação, né? Nossa... Um intercâmbio no continente africano pode custar até 70% mais barato. Mais barato. Que legal. 70%. Então, assim, enquanto o custo médio de um curso de inglês de um mês, assim, R$13.000 era nos Estados Unidos, em uma escola intermediária, você conseguia ir para Gana, que é uma grande potência econômica do continente, pagando menos de R$4.000. O mesmo pacote. Quer dizer, ajuda ainda mais, porque normalmente as pessoas, quando vão para o intercâmbio, claro, elas querem a cultura e tal, mas elas também olham o bolso, porque normalmente é um desembolso acima da média do que se tem no seu país de origem. Que legal, hein? Você tem uma ideia de, antes de, até ano passado, volume, assim, intercambistas anualmente? Não se sinta obrigado a abrir esse dado, só para ter uma ideia se você não se incomodar. Não. Depois que eu passei pelo processo de aceleração, lá, o que trouxe a São Paulo foi justamente o programa de aceleração do Facebook. Tá. Então, a Godiá, entre mais de 1.300 empresas inscritas para o programa de aceleração, foi uma das 10 selecionadas, depois de 6 longas etapas. Tá bom. Então, a Godiá, aí eu mudei para São Paulo, mantive uma pessoa em Salvador trabalhando comigo e vim para São Paulo para poder seguir com a empresa. Pensando, isso foi ano passado, né? Tá, ano passado você veio para cá também. Então, nos últimos 2 anos, a gente tem cerca de 300 e pouquinho intercambistas que de 2017 para cá, né? Desde o lançamento da Godiáspora em Salvador até aqui, 300 e pouquinho intercambistas. Tá. E aí a gente está falando... Desculpa. Vou falar. Não, conclui. Não, e a gente já estava assim, seguindo para uma questão mais corporativa, porque já estava fechando com uma escola daqui para levar adolescentes para imersão de impacto social, de trabalho voluntário. Era justamente a pergunta da Paula. Tem programa de voluntariado, de formação de líderes sociais, investidores sociais de impacto na África? Sim, nossa, a gente desenha experiências mesmo bem personalizadas. Então, pensando em adolescentes, a gente já validou, teve uma experiência, foi super positiva. Legal. Foi muito gratificante no ano passado, para uma imersão de trabalho voluntário por 2 semanas. E também no ano passado teve uma experiência corporativa. Foram 28 executivas de grandes empresas, estou falando de PepsiCo, Adobe, KPMG, para uma imersão na África do Sul para discutir liderança feminina, empreendedorismo de impacto social, inovação, com tudo que poderia ser discutido no Vale do Silício, em Israel, onde as pessoas qualquer lugar.
de inspiração. Legal. Então, tem opção para todos os tipos, todos os perfis, todos os objetivos. Ô, Sal, vamos caminhar para um tema que eu acho importante você falar também. Ao longo dessa tua incrível trajetória, né, de muita perseverança e de pluralidade, né, porque foram indas e vindas no mundo inteiro e tal, você sofreu preconceito? Preconceito discriminatório? Como é que foi um pouco, né? Porque muitas vezes não é sempre que a gente encontra uma mulher negra tão bem sucedida naquilo que ela escolheu fazer e por conta própria foi lá e buscou, né? Infelizmente, não é tão comum. Você encontrou preconceito no meio do caminho? E eu vou dizer uma coisa para você. Eu sempre soube que era uma pessoa negra. Então já facilitou minha vida, porque aí evitou susto, sabe? Então, por exemplo, tem um caso muito recente de uma adolescente senegalesa que eu falei, gente, lembrou na hora que ela sofreu preconceito na escola. Na escola, teve uma menina que uma vez me empurrou da cantina e falou que macaco não precisava comer. Nossa! Ela me empurrou da fila da cantina. E aí, eu falei para minha mãe, no dia seguinte foi no colégio, conversou, e eu nunca mais vi a menina, ela foi expulsa. Do colégio? Acabou. E isso numa época que não existiam redes sociais, eu não tinha 15 anos. Depois, na época de empreender mesmo, logo quando eu cheguei em Feira de Santana, eu lembro que eu queria fazer um coquetel maravilhoso. E aí eu falei, vou fazer um coquetel temático. Busquei uma delicatessen bem conhecida na cidade. Cheguei com apenas a chave do carro e minha carteira na mão. E perguntei a caixa Só uma coisa. Como é que você falou? Isso é coisa de gente que se valoriza. Gente que se respeita. Gente que se respeita, claro. É meu jargão, gente que se respeita. Tá bom. E aí eu falei, olá, bom dia. Existe possibilidade de falar com o responsável pelo estabelecimento? Um momento que eu vou chamar. Tudo bem, eu vou pedir um suco. Fui pedir um suco, quando eu voltei, ela não vai poder te atender. Deixe seu currículo comigo. E aí, qualquer coisa, ela te liga. Currículo? Estou aqui com o cheque na mão, meu filho. Que currículo? Currículo? Mas como assim currículo, gente? Mas eu pensei que Então vamos aproveitar que você pensa e vamos fazer o seguinte. Se eu fosse aqui uma loira dos olhos claros, com a mesma roupa, falando do mesmo jeito, falasse a mesma coisa, você ia imaginar que era um currículo que queria ser entregue? Eu vou chamar. Ainda não chame, não. Se não tiver precisar botar currículo, é você, viu? É isso aí. Não chame, não. Eu lembro que o suco custava menos de R$10. E eu paguei com R$100. Era de manhã. Eu estava indo para o escritório, porque era no caminho. Tem trocado? Não tenho, não. Mas eu espero você trocar. A necessidade da gente se portar de uma maneira que, assim, nunca mais ela vai fazer isso com outra pessoa. Perfeito. Eu não quis de maneira nenhuma, mas assim, gente, eu precisava me impor. Porque o que fez ela me julgar? Ou ainda até, né, atravessando tudo. No navio, por exemplo, eu tive um episódio. Um supervisor me chamou de negra de merda. Eu tô falando do início de 2009. Negra de merda. Eu, juntamente com os meus colegas dominicanos, fui pro capitão, denunciei. Ele foi preso dentro do navio, ficou preso na cabine dele, impedido de trabalhar, até que o navio chegasse no Rio de Janeiro. Para ele desembarcar. Ele foi desembarcado. Nossa, Fala, porque eu ia te perguntar uma coisa que eu lembro que eu li de você. Eu não lembro se... Fala. Não, mas pode falar, para não esquecer. Eu não lembro se foi numa da tua entrevista na Forbes ou na Pequenas Empresas ou alguma revista. Teve uma história do elevador de serviço? Então, isso foi bem recente. Foi bem recente não, né? Foi ano passado. Eu fui participar de um painel e eu nunca tinha ido àquele museu, né? Eu cheguei aqui ano passado, eu não conhecia. Me identifiquei, cumprimentei. É aqui que vai acontecer o evento X? Pode seguir por aqui. E apontou por onde eu deveria seguir. Eu fui e pensando, nossa, esse evento chique, esse lugar feio. E fui andando, falei, misericórdia, aquilo... Tava achando horrível aquilo ali.
Quando eu fui chegando no elevador, eu entendi. Porque eu vi pessoas fumando, vi uma van, as pessoas falavam, eu falei, eu entendi e eu preciso ter certeza para não ser a equivocada. Então, tinha um segurança lá no elevador. Eu assim, bom dia, é aqui o evento tal. Você vai trabalhar no evento? Eu falei assim, eu vou palestrar. Ah, então eu vou ver se tem um elevador social, porque esse aqui é o de serviço. Eu vou aguardar você achar o elevador social. Vou esperar aqui. E ele foi ver, mas estava demorando demais. Ah, sabe de uma coisa? Eu vou para casa assistir Bob Esponja. Eu vou para casa assistir Bob Esponja, porque eu não vou subir. Não é possível que essa seja a única entrada. Perfeito. Então, eu já estava voltando quando uma das organizadoras veio. Desesperada. Ah, desculpa, não sei, não era entrada. E foi bem difícil. Foi bem difícil. Nesse dia, mudou meu humor. Eu que costumo reagir de uma maneira diferente, né? Mais sarcástica. Eu realmente me abalei e segurei a onda um pouco, mas teve um momento em que eu desmoronei, porque isso cansa, porque eu me vejo quanto mulher negra desde quando eu nasci. Era comum a gente conversar sobre negritude em casa, né? Então, é cansativo viver isso com tanta frequência, e a gente esquiva, mas chega uma hora que bate o soco, não tem jeito. Aquilo ali, para mim, foi puxado. E eu não falei nada, participei do painel quieta. Até que a anfitriã perguntou se queria deixar uma mensagem. Aí ela perguntou se eu queria deixar uma mensagem, ela me deu uma ousadinha. Eu falei, agora eu vou ter que compartilhar com as coleguinhas. E aí eu contei. Contou que tinha recém acontecido. Contei. E aí teve um espanto e eu perguntei, mas a surpresa qual é? Porque... qual é o elevador de serviço? Qual é o elevador que uma mulher negra pega nas empresas onde vocês são as diretoras? Qual é o elevador que a pessoa negra pega? Nos prédios de vocês. Qual é o elevador que a pessoa negra pega? Então, tá surpresa por quê? Esse dia aí eu não tive como não me permitir ser humana. Né? Não, porque o racismo desumaniza. Perfeito. Exige uma resiliência da gente, exige até eu não posso ser raivosa, eu tenho que ser essa pessoa sarcástica, eu tenho que falar de uma maneira leve, eu não posso, não pode chorar, não vou perder tempo, não vou dar essa ousadia. Mas desumaniza, né? Tira essa integridade. Claro, sim. E aí, sim. Ô, Sal, me fala uma coisa. Eu vou entrar, então, já nesse tema racismo e tal, que a gente previamente combinou sobre você nos falar um pouco, né? E que está, infelizmente, tão em voga, né? Assim, tem muita gente falando. Queria só voltar um pouco. Você observa desses todos os países que você viajou, como é que você classifica o Brasil do ponto de vista de racismo contra pessoas negras? Você acha que é um país onde existe muito ou não existe? Existem países que você foi, existem mais? Só para a gente ter uma ideia do Brasil em relação ao mundo. Se existisse esse tópico no ranking do Fórum Mundial de Economia, o racismo no Brasil estaria em número 1. O Brasil seria o primeiro. Porque a população negra no Brasil é a maior fora da África. Perfeito. Nós somos 56% no Brasil e nós não ocupamos um espaço onde a gente não seja apenas serviçal. A gente não ocupa outro espaço. É diferente, por exemplo, né, que não dá nem para comparar, porque são histórias diferentes, apesar de raízes semelhantes, com os 18% dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Porque o processo da abolição lá foi diferente. Eles tiveram terra, tiveram acesso à educação, tiveram uma outra estrutura. Então, a forma de poder é totalmente diferente. Por 130 anos, né? Terminar a abolição e você vai para onde você... acabou. Eu acho que, na verdade, se fosse na linguagem de hoje, todo mundo fala em pivotar, foi uma pivotagem do sistema escravocrata. Só mudou. Como? Né? Então, é até menos custoso. Então, você não está, né? Não está aqui, mas sob né, a minha ordem, mas você também vai depender de mim, porque você não vai ter acesso ao emprego, você não tem uma terra, você não tem um lugar para morar. Sim. O Brasil
definitivamente. Racismo na Rússia? As pessoas rirem de mim nas ruas, ninguém se tá do meu lado no metrô? Gente, não tem negro na Rússia. Então, não é passando pano pro russo, mas eu não sou de lá. Aquele comportamento, a forma xenofóbica como a população russa se porta em relação à população negra, é muito mais compreensível do que formas semelhantes aqui no Brasil, onde nós somos maiorias tratadas como minorias, porque nós somos minorizados e invisibilizados. Ô, Sal, então, nesse contexto, por que você acha que assim, a gente acaba se sensibilizando aqui a partir de eventos que acontecem nos Estados Unidos? Por que isso acontece? Se o Brasil deveria ser, infelizmente, o primeiro do ranking, se ele existisse no ranking do racismo, por que nós, sociedade, independente da origem racial, por que a gente só começa a postar nas nossas redes sociais mensagens de solidariedade, o que eu acho, por um lado, bom, a partir de um grande evento fora daqui? Primeiro eu digo que é a síndrome do vira-lata, né? O que vem de fora a gente dá mais valor. Perfeito. Mas eu acredito também que é porque a gente não fala sobre isso. O problema do racismo aqui no Brasil é que ele é velado. Ele faz parte da estrutura social. As pessoas discutem sobre. Logo, se eu não falo sobre um problema, esse problema não existe. Perfeito. Então, é como se não existisse aqui. A partir do momento em que eu percebo que em uma outra estrutura social, que é denominada potência mundial, tem alguma coisa acontecendo que aqui eu taxava de mimimi, eu paro para observar e crio paralelos. Eu agradeço que, infelizmente, tudo isso esteja acontecendo num período de quarentena, porque as pessoas estão trancadas em casa e elas estão vendo. Se estivesse todo mundo na sua rotina diária, não teria tanta visibilidade e talvez nem a aderência de hashtag ou tarja preta nas redes sociais teria acontecido. Então, é um momento onde nós estamos mais sensíveis, porque nós estamos trancados em casa numa quarentena. É um momento onde a gente tem, de certa forma, mais atenção ao que está acontecendo, com o outro lado. Então, isso está sendo uma virada de chave. Se isso fosse há 3 meses atrás, seria talvez não tivesse essa mobilização. Tá. Ô Sal, então, aproveitando que você está falando isso, fala-se muito em ser antirracista. Como é que a gente pode ser antirracista? Como é que uma pessoa... Porque não adianta você não ser racista, você tem que ser antirracista. Esse é o bordão da moda. Como é que se faz para sermos antirracistas? Tá. Bom, primeira coisa a gente não dá para discutir com o negro a questão de como ele se sente nesta sociedade. Então, o primeiro conselho que eu dou é ouvir. Você concordando ou não é o sentimento do outro, né? Porque eu não acordo hoje, aí eu tô a fim de ficar mal, sabe? Eu quero estar bem todo dia. Aí eu vou dar uma palestra ali e eu tô doida para poder inventar que alguém me botou no elevador de serviço. Não é não essa existe, intenção. perfeito. Só uma pessoa. Então, a escuta. Eu lembro de um almoço e eu era a única pessoa negra na mesa e uma pessoa trouxe alguma coisa sobre isso. Falei assim, mas gente, pelo amor de Deus, o racismo não deixa, né? Saúde, isso nem existe mais. Falei, parem, você é uma mulher branca, você não sabe o que é isso. Então, você não pode anular o meu sentimento. Quer dizer, a pessoa não estava respeitando aquilo que você estava externalizando. Minimizado totalmente. Então, Tá bom. como eu me sinto e eu tenho esse direito. O outro ponto também, sabe o que é? Eu vejo um monte de filme que fala sobre isso. Tem um filme que é muito forte, inclusive, que é Olhos que Condenam, que foi lançado no Netflix. E eu falo que a partir daquele filme, assim, a partir de agora eu só vou assistir besteira. Eu já cansei. São filmes que eu digo que são filmes didáticos, porque não são filmes para pessoas negras assistirem. A gente se enxerga, a gente se identifica, isso dói. São filmes para pessoas brancas, pessoas não negras assistirem. Porque elas começam a perceber o sistema do qual elas fazem parte.
negar o lugar de fala quando o assunto é racismo torna o racismo coisa de negro. Então, o Perfeito. branco precisa entender que tem lugar de fala, sim, na pauta Uhum, racial, porque uhum. ainda que essa pessoa branca não seja racista, ela se privilegia de toda uma estrutura. Porque se eu Perfeito. estiver com uma colaboradora, como aconteceu, uma colaboradora branca na minha agência, a menina chega para poder entregar o currículo para ela. Porque Perfeito. eu, enquanto mulher negra, chegando para palestrar naquele museu, eu fui direcionada ao elevador de serviço. Mas se outra mulher, uma mulher branca, chegasse da mesma forma, ela seria encaminhada ao elevador social. Então, a Uhum. pessoa precisa entender que, por mais que ela não haja de forma racista, ela se beneficia. Porque a gente é 56% da população. Então, é normal você ir a um restaurante só ter pessoas negras servindo? Faz sentido? Então, da mesma Não, não forma que você deveria. Uhum. não é normal não se questionar sobre isso. E Perfeito. também não é normal enxergar a sociedade racista e apenas ficar em silêncio. Uma pessoa fazer uma crítica a uma pessoa negra, agir de maneira racista, uma piada que só um ri, não é piada, e Uhum. uma outra pessoa que tem consciência do que se trata não se pronunciar, isso é cumplicidade. Você está do outro lado. Então, para ser antirracista, tem que se praticar a escutativa, a empatia, estudar, porque nem sempre a gente está nessa disponibilidade de trocar sobre isso. Uhum. Porque, Henri, imagina, eu viajei por mais de 30 países, Uhum. alemão, inglês, espanhol, estou estudando francês. Eu quero falar sobre o mundo, quero falar sobre idiomas, quero falar sobre vida e carreira, quero falar sobre estatística, sobre bolsa de valores, que é onde eu também trabalhei. Eu quero Uhum. falar sobre várias coisas. Mas, pensando no futuro da minha filha, de toda uma geração, eu assumo esse sacrifício de falar sobre racismo, para que no futuro ela possa falar sobre o que ela quiser. Perfeito. Olha, primeiro eu queria só dizer o seguinte: algumas lives caem com 1 hora e algumas não caem. Não sei explicar por quê. Então, para quem está nos escutando, se por acaso a nossa live cair com 1 hora, a gente volta imediatamente. Fechado? Beleza. Ai, ótimo. Se você me permitir fazer alguns comentários, eu queria fazer Claro. um paralelo, né, da minha realidade, que depois eu tenho 3 filhos, o meu caçula nasceu com síndrome de Down, e por pura falta de informação, a gente não sabia, assim, foi realmente pego de surpresa, e depois a gente estudou bastante e se envolveu, a minha família inteira, na causa de pessoas com necessidades diferenciadas, e hoje, através de uma ONG, a gente faz muito esse trabalho. A questão racial, ela está dentro de um guarda-chuva que a sociedade chama de diversidade, onde, paralelamente, a inclusão de pessoas com deficiência também está, né? Então, a gente também fala muito em escutativa, em respeito, em empatia. E o que muitas vezes eu vejo, né, e eu busco fazer esse exercício porque eu reconheço, não só, né, graças a Deus que eu sou um branco privilegiado, mas que, ainda que eu tenha sido educado numa família que sempre me respeitou, me ensinou a respeitar tudo que era diferente, cor de pele, religião, classe social, condição cognitiva e motora, eu não tive a oportunidade de convívio. E é muito diferente quando você recebe a informação, respeita, mas não convive, porque é uma experiência totalmente diferente. Então, nesse sentido, o que eu queria te dizer é que é, eu vejo em algumas pessoas falta de coerência, porque é o que você está falando. Você não pode escutar calado um absurdo, né, que se fosse contigo você não aceitaria, e no outro você aceita. E, paralelamente, você pedir respeito sobre alguma coisa que alguém não respeita o teu filho. Eu vou fazer outro paralelo, né? Às vezes eu vejo pais de crianças com deficiência, dentro da minha realidade, que defendem tanto o respeito aos filhos, né, com, sei lá, dentro do espectro autista, tal, fazendo piada de, sei lá, de gays, né? É falta de coerência. Então, eu acho sim que a gente deveria
fazer um exercício cada vez maior de empatia, né? De se colocar no lugar do outro, para parar e falar assim, olha, será que como que eu ia reagir se isso acontecesse comigo? Então, acho muito importante. Mas, para concluir, quero também botar uma reflexão para que você opine também. Por outro lado, então, assim, eu acho urgente e importante a gente falar mais sobre isso, ter mais conhecimento, né? Até porque para poder agir, para poder se posicionar, você precisa conhecer, né? E às vezes você não conhece. Então, acho que é triste a gente, em pleno 2020, estar falando sobre isso, mas ao mesmo tempo antes tarde do que nunca. Então, beleza, vamos falar para daqui para frente a gente ter uma postura diferente. Mas eu também acho que cada pessoa reage de uma maneira, né? Às vezes as pessoas estão se acomodando, entendendo o que está acontecendo para poder se posicionar. E eu vejo um movimento nas redes, muitas vezes, que é radical. E o problema do radicalismo, na minha opinião, e eu não sou um cara radical, nem de A, nem de B, nem de direita, de esquerda, nem nada, mas o problema do radicalismo não é, na minha visão, a intensidade das ideias. Não tem problema. O problema do radicalismo é que a maioria dos radicais não aceita quem não tem a mesma intensidade que eles. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho visto muita gente que do dia para a noite virou defensor do movimento negro, o que até aí, na minha visão, ok, mas que passa a exigir da população em geral uma postura igual. E a partir do momento que essas pessoas não têm essa postura igual, não se expõem na web ou não postam todo dia coisas, começam a atacar dizendo que eles são, sei lá, racistas e tudo mais. Então, o que eu estou querendo dizer é que é muito importante a gente não se calar, mas o não se calar não significa gritar. Cada pessoa reage de uma maneira, porque todo mundo, todos nós, negros, pessoas com deficiência, a questão LGBT e outras questões, estão buscando destruir barreiras criadas nos seus mundos. E a partir do momento que você é radical, que você aponta o dedo para o outro, exigindo uma postura que ele está tendo, mas que você não acha que é boa, você acaba subindo o outro muro. Eu não sei se eu me fiz claro o que você pensa sobre isso. Eu concordo com você. Esse radicalismo ele existe em todas as vertentes, né? Na política, na questão racial. Agora, o que eu vejo também é uma população cansada. É uma população exausta. E eu estava conversando, inclusive, ontem sobre isso. Assim, gente, se quiser hoje tocar fogo em um determinado prédio, eu tô tão cansada. Porque se eu fosse parar para contar todos os casos de racismo, e todo o medo que eu tenho de racismo que minha filha ou meu esposo sofrem, meu Deus do céu, toca fogo. Mas entre tocar fogo no prédio daquela companhia e conversar com ela, eu prefiro conversar com ela. Perfeito, perfeito. Eu prefiro conversar. Por quê? Porque é como a pandemia. O vírus lá fora e a gente preso aqui dentro. Se não tem alguém buscando resolver o vírus, a gente vai ficar aqui dentro para sempre. É isso. A mesma coisa. A população negra está exausta porque está morrendo. Uhum. O que está restando aqui, as pessoas que estão vendo os seus morrerem, estão exaustas. Uhum. Então, ainda essa questão da saúde emocional é puxado. Porque, assim, muito. Você sofre racismo, mas você tem que ser resiliente. Surta, mas volta. Não perde muito tempo, não. Vai, mas volta logo, porque senão a gente está perdendo uma chance. Mas é um processo também que tem a ver com a descoberta. Eu aqui em casa, como a gente sempre conversou muito sobre isso, tem um grupo que a gente chama assim, olha, esse aqui acabou de descobrir que é negro. Aí imagina a pessoa que acabou de descobrir a sua negritude e descobriu todas as mentiras, aí começa a perceber os casos de racismo que passou, revolta. Se for para observar, então, esse comportamento radical vem de uma população que já está cansada, mas majoritariamente de uma população que teve uma descoberta em relação à sua etnia de uma maneira não muito agradável. Se perceber como negro, por exemplo, só no ato de ser encaminhado para o elevador de serviço. Naquele momento,
entende? Ou observando uma pessoa parecida sendo assassinada pela polícia, entende o papel de negritude, porque ninguém quer discutir sobre o que não é bom. Se a gente aprendeu o tempo todo, né, que ser negro não é bom, cabelo é feio, nariz é feio, a boca é feia, eu não vou falar nem disso, eu nem sou isso, eu sou Uhum. morena. Uhum. Misericórdia. Se alguém me Uhum. chamasse morena na época da escola, eu matava. Mas Uhum. meus amigos souberam. Eu sempre ensinei e bem legal. Uhum. Então, tem esse radicalismo, mas é o que eu digo. A gente precisa ter inteligência emocional e Uhum. estratégia. Porque Uhum. se não tem estratégia, a gente vai diagnosticar o diagnosticado, a gente vai fazer terapia coletiva. Eu não quero conversar sobre racismo só com negro, porque a gente só está repassando o que a gente já vive. Eu quero Perfeito, conversar sobre racismo com quem tem o poder de mudança. Porque se a gente está perfeito, dizendo que está na mão de pessoas brancas, como é que a gente vai ocupar espaço se a gente perfeito. não dialogar com essas pessoas? Tem quem não pense como eu, obviamente somos pessoas diferentes, mas eu vou nesta linha até porque, pelo fato de eu não ter me descoberto negra, eu não tenho esse radicalismo. Eu entendo perfeitamente, mas a minha postura é diferente porque eu vivi isso. Eu estudei num colégio com mais de 2.000 alunos, onde éramos 13 negros. Então, eu convivi com Nossa. pessoas brancas o tempo todo. Não tenho nada Uhum. contra, tenho até a VIX. Aí uma coisa que não se fala, inclusive. Aham. Uma coisa que não se fala. Mas é justamente isso. Eu acho que o diálogo. Vai chegar um momento em que isso não vai funcionar. Porque já tem Uhum. muita gente atuando desta forma com o diálogo. E aí é Uhum. que surge. As pessoas fazem o quê? Criam seus próprios negócios, criam os Uhum. seus núcleos. Uhum. Por quê? Porque também existe do outro lado um afastamento. Eu não vou conversar sobre isso. Então, Uhum. o que é ideal? O que é ideal é que, de verdade, sim, é que a população branca passe a buscar mais informações sobre isso, Perfeito. porque a gente está num momento de exaustão. Uhum. Eu tive Uhum. uma das piores semanas da minha vida vendo tudo que estava acontecendo na televisão. O Uhum. tempo todo. Eu realmente, assim, em vários gatilhos, onde a gente volta, Uhum. medita. Saone, você precisa estar bem, porque você precisa mudar esse negócio de alguma forma, porque tem uma criança aí em jogo, e tem Sim, várias outras. sim. Mas é o aprendizado em paralelo. Eu acho que o radical, ele se encontra com uma determinada, porque tem quem goste, né? Não, Tem quem goste, tem e, quem e, e, dialogue, te, então, e te digo mais, só para esclarecer, os radicais são importantes em vários sim. movimentos. Eu sou judeu, os radicais ortodoxos, mas eu sou um judeu que é zero praticante. Se a religião fosse depender de mim para prosperar, ela estava perdida, né? Então, eu acho que em certa medida, mas o que eu estava falando mais, e talvez eu não, é importante eu salientar, que eu tenho visto pessoas brancas que nunca historicamente se envolveram com essa causa e que do dia para a noite passaram a ter um movimento radical cobrando a postura dos outros brancos. Então, por um lado, eu acho bom, porque a gente ainda aqui tarde despertou, mas a gente vive, a Paula colocou um comentário inteligente. Ela falou, atrás da tela, hoje a gente vive, o Barack Obama veio para o Brasil, acho que final de 2018, e ele falou isso, no VTEX Day de 2019, ele falou, pô, hoje a gente vive uma época onde o cara satisfaz a consciência social dele fazendo linchamento social, falando, ó, já fiz minha parte, faz o recorte do comentário que ele fez dando bronca no outro, manda no grupo de WhatsApp e fala, pronto, já fiz minha parte. E eu acho que é isso que a gente tem que ir um pouco devagar, justamente para não afastar e tal. Ô, Sal, existe racismo de pretos contra brancos? Maria Misericórdia! Olha, desculpa a risada que eu sou espontânea, Não, mas pô, olha imagina. só. Menino, eu costumo dizer que o racismo ele é ensinado, né? Uhum. Então, assim como eu mencionei, por Boa. exemplo, que meu Uhum. cabelo é bonito, a cor da minha pele, ó, Uhum. meu nariz, meus lábios, tem que acredite nessa mentira. Tem que acredite nessa mentira. E aí é que vem o ponto. Porque, assim, eu, enquanto negra, acredito que eu sou feia, que ser negro é feio. Não quero conversa com negro, não me relaciono com Uhum. homens, com pessoas, não quero com misericórdia, basta eu, de preto já basta eu. E eu, enquanto pessoa, assumindo isso, eu me torno uma pessoa racista
Mas a pessoa branca que me ensinou isso, não necessariamente. Quando eu me privo de me relacionar com as pessoas Vem que cá. me contaram essa mentira e fizeram com Uhum. que eu me sentisse mal, a minha vida toda, a minha existência, anulasse a minha identidade e a minha negritude. Que fizesse até pessoas falarem que não é negro, que é preto, é um processo de anulação de negritude, né? Dizer que ser negro é ruim, é tão ruim que você não tem que nem usar essa palavra, e o que eu discordo totalmente, ser acusado de racismo reverso é uma maluquice. Não faz sentido, porque, primeiro, é uma mentira que o outro me contou, eu acreditei e eu posso estar entendendo, então, depois que eu percebo que era mentira, você é meu inimigo, você mentiu para mim. E segundo, racismo é uma questão de estrutura, é de sociedade. O branco, ele não é privado de acesso aos espaços porque é branco. Não por causa disso, pode ser por diversas outras questões, mas não porque é branco. E Não quando eu pela falo questão espaço, racial. para além de elevadores, eu estou falando de Sim, sim, posições de sim. liderança dentro das Sim. empresas, a caneta para poder assinar e tomar decisões. O negro é. Me diz como é que você pode contextualizar isso e falar existe racismo reverso. Por mais que eu diga que eu não quero conversa com pessoas brancas, essa pessoa, ela não vai ser morta pela polícia. Porque ela não vai nem ser morta pela polícia. A gente vê casos de pessoas brancas sendo assassinadas. Na verdade. Então, é uma questão de estrutura de sociedade. A pessoa, ela pode ser discriminada por uma pessoa negra, levando em consideração todo um histórico, mas racismo é uma questão social e estrutural. Tá. Você tocou num ponto bacana que eu vou voltar a fazer um paralelo, que é o racismo e o preconceito discriminatório é ensinado, né? Nós, seres humanos, não nascemos com o preconceito. A gente, em algum momento, 4, 5, 6, 7 anos, nós passamos a perceber uma eventual diferença de cor de pele, de linguinha para fora no caso da síndrome de Down, de olhinhos amendoados, tal. E quando isso acontece, as crianças voltam para o porto seguro delas, para casa, para os pais e perguntam: o que é isso? Eu acredito muito que dependendo de como essa informação é dada, ela pode dar margem à aceitação ou ao início do preconceito. Então, isso corrobora o fato, primeiro, de que informação é chave, e depois que ninguém nasce preconceituoso, né? Você adquire, né? E eu queria aproveitar também para dizer que, fazendo um recorte na história da deficiência, existe um mito, na verdade, é um folclore de que praticamente não existem pessoas com síndrome de Down negras. Todas as vezes que a gente abre um box de perguntas, falam, pô, as pessoas não tem gente com síndrome de Down negra, eu não vejo. E isso é uma questão também de invisibilidade social. Por quê? E aí não é o Henry engenheiro que está falando, é o Henry empreendedor social que foi validar as informações com médicos especialistas. Do ponto de vista estatístico, para a mudança genética, a questão racial não influencia. É 50-50. Então, nós não vemos, por exemplo, pessoas com síndrome de Down negras por uma questão de invisibilidade racial, de que elas não frequentam o nosso meio, de que eventualmente elas estão menos na rede social por terem menos acesso a devices e internet, ou porque, de repente, o índice de mortalidade infantil na população negra é maior, então isso aplica-se também a crianças com deficiência. Então, infelizmente, existe essa questão social também aplicada à história da deficiência. É mais ou menos como, há um tempo atrás, a amiga a irmã da minha esposa mora em Londres, a gente foi visitá-la e a gente voltou e contou para uns amigos e um amigo meu falou, cara, eu visitei Londres, o que tem de gente com deficiência lá é absurdo. Não, não é absurdo. Aqui no Brasil tem mais. A diferença lá é que as calçadas são planas, a diferença é que é user-friendly para esse tipo de gente, por isso que parece que tem mais gente, mas não tem. Você concorda? Concordo plenamente com você. Aí é que eu trago também uma questão da interseccionalidade. Por quê? Porque
Tem a pessoa com deficiência, tem uma prima com síndrome de Down. Então, É mesmo? Ah, né? Tem a pessoa com deficiência, tem a pessoa LGBT, tem a mulher, mas esses corpos têm cor, esses corpos têm pele. E uhum, aí, é, esse é o primeiro ponto de corte. Definitivamente. Porque antes de eu ser uma mulher, eu sou um corpo negro. Antes de eu ser nordestina, sou um corpo negro. Antes de a pessoa saber se eu tenho dinheiro ou se eu não tenho dinheiro, eu sou um corpo negro. uhum, Então, isso delimita. Minha prima, por exemplo, ela tem acesso ao WhatsApp. Quando ela me adicionou mandando mensagem para ela, ela pediu que eu mandasse áudio. Sal, não manda escrito, manda para mim áudio. E eu não tinha parado para pensar nisso. uhum. E isso acontece. Então, essa invisibilidade, onde é que essas pessoas estão? Então, a escola que ela frequenta é uma instituição do governo, ela Uhum, tem as ações de acesso a uhum, outras estruturas que seriam uhum, fundamentais para o uhum, desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento motor, uhum. seriam extremamente necessárias. Mas aí, quando a gente olha para outros polos que têm uma infraestrutura muito maior, a gente está falando de um desenvolvimento muito maior e de uma visibilidade também muito diferente. É a mesma Perfeito. coisa de uma escola pública e uma escola particular. Então, a Uhum. população negra, ela é invisibilizada onde quer que ela esteja. Porque não importa se naquele momento eu atuava na Bolsa de Valores ou não. Eu fui direcionada a um lugar que não cabia, não era aquele o ponto. Uhum, Então, antes de se saber a condição social, antes de se uhum. saber, antes de se olhar para qualquer fator presente naquele corpo, é enxergada a etnia dessa pessoa. E esse é o ponto. Ô, Sal, eu tenho a última pergunta que eu anotei aqui, enfim, mas aí a gente pode falar sobre outro assunto se você tiver. Também é um tema que está vindo muito. É negro ou é preto? Menino, olhe, que eu fiquei com a raiva daquele menino com aquela informação maluca dele, que eu não sei de onde ele tirou. Peraí, qual dos meninos? Porque eu tenho consumido, até para falar com você, eu consumi muito conteúdo sobre esse tema e eu vi de tudo, tá? Eu vi, assim, a minha conclusão com o que eu vi até hoje é que não tem consenso. Por isso que eu tô te perguntando, é negro ou Olha, é preto? eu vou dizer uma coisa. Eu vou falar isso como uma pessoa não leiga, uma pessoa leiga nesse sentido Tá bom? mesmo, mas sou como uma pessoa que tem uma vivência de negritude de 34 anos. Perfeito. Então, eu sempre ouvi que eu era negra, ouvindo inclusive a importância do movimento negro, mais uma vez a palavra negra, e de negritude. A pessoa negra, ela é associada a tudo que é ruim na maioria das vezes. Sim, Então, com a intenção de se anular esse pejorativo, a forma como as pessoas costumam se dirigir a uma pessoa negra, é mais fácil eu deixar de ser chamada de negra e passar a ser preta. perfeito. Mas o fato de minha filha, que está aqui trancada comigo, uma criança maravilhosa de 2 anos, chamar mamãe, 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 o tempo todo, e eu falar agora eu quero ser chamada de papai. Eu vou deixar de ser a mãe dela? Não. Não, Da mesma forma que eu enxergo que é negro e eu passar a ser chamada de preta, eu não vou deixar de ser negra. A perfeito. negritude está em mim. Então, eu acho fundamental reforçar que eu gosto de ser chamada de negra, eu sou orgulhosamente negra e eu não vou permitir que o racismo tire a minha negritude de mim, anule a minha ancestralidade. Então, eu quero ser chamada de negra. Preto é algo que eu usava, né, só entre os nossos. Então, preto era tão íntimo, pelo menos lá na Bahia, era tão Hum, íntimo, um tempo, que era só de negro para negro. Preto não vinha de branco. Não, nem existia isso. Mas, no final das contas, é como se fala que faz toda a diferença. Porque você pode me chamar de negra em um tom de ofensa, e você perfeito. pode me chamar de preta em um tom extremamente carinhoso. Carinhoso, claro, Então, assim, no final claro. das contas, o problema não está nem Perfeito. na palavra, o problema está no racista, porque ele vai transformar a palavra numa coisa ruim de qualquer forma. Perfeito. Olha,
Cara, assim, eu não tenho nem como te agradecer pela aula que você nos deu. Você é uma pessoa que tem uma energia para cima, uma energia boa, uma positividade, batalhadora e que você natural, assim, claramente é uma pessoa feliz e realizada. Até porque você parar para pensar, você conseguiu montar aí bem numa profissão que te deixa mais perto das tuas origens, que é algo que você tanto se orgulha, né? Então, pô, além de tudo, tem mais essa. E assim, de verdade, assim, eu acho que você deveria se expor mais no que eu estou dizendo é o seguinte, eu fui olhar a tua rede social, e eu aproveito para fazer um convite aqui para a galera que está seguindo, para seguir a Sal. Cara, você tem que falar, você tem que ensinar, porque não é só muito bom conteúdo. Como você bem colocou agora, a forma que você coloca é uma forma muito bacana das pessoas leigas entenderem e não se sentirem. Vão ser tocadas, mas elas não vão se sentir mal por eventualmente não ter feito e talvez se conectem para começar a fazer, que é algo que eu defendo muito. Então, não sei, de repente a gente pode falar para a Paula, que está aqui nos assistindo, fazer um outro evento grande, com mais gente, transmitido pela web, para que a Salwane fale e passe essas ideias para mais gente. O que você acha? Ah, eu gosto. Eu tenho sido cobrada nesse tipo de exposição, na verdade. Eu É costumo ser mesmo? muito discreta. E as pessoas têm me cobrado esse posicionamento. Então, aí não dá mais para você ser discreta. Eu gosto muito da forma como eu falo, de verdade. E isso é uma coisa muito natural, como você falou. Então, eu assumi essa minha limitação em relação às redes sociais. Busquei a ajuda de profissionais para que eu Uhum. pudesse produzir conteúdos e pudesse atingir pessoas com a intenção de desmistificar população, desmistificar destinos, desmistificar o corpo negro e desmistificar a relação entre negro e branco, seja ela de qualquer forma que for. Mas eu agradeço muito pelo convite e me coloco à Imagina, pô. disposição. Paula, gostei dessa sugestão de fazer um evento aí, rainha da web. E aí, A rainha da web. eu gosto dessa ideia, porque tem muita coisa acontecendo e eu acho que é por falta de uma comunicação mais fluida e leve, uma troca mesmo, sabe? A gente se permite ser vulnerável. Eu acho que eu estou disposta a isso. Nesse sentido, se a gente puder de alguma forma te ajudar com repostagem, com um pouco da audiência que a gente tem, a gente vai fazer com muito carinho e com muito prazer. Obrigado, obrigado a Obrigada. todos que nos assistiram. Isso vai ficar no nosso IGTV e vai virar um vídeo de YouTube lá no nosso canal, youtube.com/Projeto Serendipidade. Não esqueçam, assim que a gente desligar, de clicar aqui no Salwane Bispo e segui-la, porque ela fez o compromisso aqui e ela vai ser mais ativa nas redes sociais. É ou não é? Definitivamente. Um beijo enorme, muito obrigado, tá bom? Obrigada a você, meu lindo. Beijão, meu povo. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.